Graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre chamado. Eu comentei aqui na comunidade do YouTube, no meu canal, qual seria... Alguém comentou lá, o chamado de Deus. Então eu achei muito interessante, porque é uma coisa que às vezes a gente confunde um pouquinho com propósito e tudo, né? Então hoje a gente vai falar sobre o chamado de Deus. Você sabe qual é o chamado de Deus? Você sabe o que é um chamado de Deus? Qual a diferença de chamado e propósito? Então vamos começar por aí. Qual a diferença de chamado e propósito? Para entender chamado, a gente tem que entender um pouquinho o propósito. Todos nós temos um propósito. E um propósito que às vezes a gente fica preocupado, querendo saber qual que é o propósito de Deus. E nós temos um propósito pessoal. O meu propósito pessoal, eu entendo que tem um núcleo, né? Na minha vida, no caso. Deus em primeiro lugar na minha vida, eu sendo filha do Pai, eu sendo servo de Jesus Cristo. Esse é o primeiro, Deus ocupa esse primeiro lugar nesse núcleo. Em segundo lugar, a minha família, meu marido e a minha filha. Eu preciso cuidar, servir, amar meu marido e minha filha. Preciso ser uma esposa boa, uma esposa que auxilia ele no que ele precisa. E uma boa mãe que ensina, que discipula, que educa e que ama, né? De acordo com os princípios de Cristo. Eu preciso também ser uma boa dona de casa, que meu ambiente, que meu lar seja um ambiente agradável, um ambiente que tenha a presença de Deus, né? Uma esposa que cuida, uma mãe que cuida. Esse é o meu núcleo. Eu também tenho outros que são fora desse núcleo. Eu sou empresária, tenho uma empresa, eu sou ministra de louvor, mas eu não deixo que a minha empresa, que é um propósito secundário, atrapalhe meu propósito primário. Não vou deixar que ela tire meu tempo com Deus. Não vou deixar que ela atrapalhe a minha vida com a minha família, ou que ela tire meu tempo para me cuidar do meu lar, entende? Então, são coisas que eu tenho de propósito, tem esse propósito que é esse núcleo que gera toda a minha vida. Os princípios de Deus vão administrar a minha empresa. Eu não vou ter uma empresa corrupta porque eu sou cristã, porque eu acredito em Deus, porque eu sei o que a Bíblia me fala, os princípios de Jesus Cristo. Então, a minha empresa precisa seguir os critérios de Cristo. Eu tenho uma voz para cantar. Eu não vou usar a minha voz para cantar outras coisas que não são a louvor a Deus. Então, eu uso a minha voz com os critérios e os princípios de Cristo. Ok? Então aí é a questão do propósito. E agora, o que seria a questão do chamado? A gente vai ver na Bíblia algumas pessoas sendo chamadas por Deus. Por exemplo, Jonas. Jonas foi chamado por Deus, mas o propósito não estava no coração de Jonas. Não foi Jonas que teve o sentimento de ir lá, ai, porque eu senti no coração esse propósito queimando, eu vou pregar na cidade de Nínive para que eles sejam salvos. Não, o propósito foi de Deus, nasceu no coração de Deus. Deus quis dar uma chance para esse povo. Deus quis ter misericórdia desse povo. Então ele falou, olha, vou chamar Jonas para cumprir o meu propósito. O propósito de Deus. Jonas não quis. Todo mundo sabe a história. Ele foi engolido pela baleia e teve que pegar do mesmo jeito, porque o propósito era de Deus. E ele só foi chamado. Outro, Moisés foi chamado. Moisés já estava vivendo longe do Egito, já era casado, então ele tinha o propósito de ser marido, ele tinha o propósito de ser pastor de ovelhas, então esse era o propósito na vida dele. Ele era um ótimo genro, ele tinha um ótimo sogro, também era um propósito de vida, tinha vários propósitos ali. E não foi Moisés que desde no coração dele de ser o libertador de Israel, não. Foi um desejo de Deus, um propósito de Deus. E Deus falou, vou usar Moisés. Vou chamar Moisés, lá onde ele está. Vou chamar ele para ele fazer isso que eu quero. Vou designar ele. E olha que interessante. Moisés fala para Deus, mas eu não sei nem como falar direito, eu não sei me comunicar direito. E Deus fala, mas eu vou colocar Arão vai junto com você e é você. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que ter muitos dons, muitos talentos. E Deus fala, olha, eu escolhi você, eu estou chamando você, eu vou capacitar você. Apenas venha. Outro que foi chamado Davi. Davi, ele não estava nem ali para ser considerado ser rei de Israel. E Davi também não estava assim, porque meu propósito de vida é ser rei. Meu propósito, eu tenho que conseguir ser rei. Não, o propósito de Davi era ser um adorador, ele era um adorador mesmo. Então ele servia o Senhor com seus cânticos, com a sua harpa. E também ele tinha o propósito de ser pastor de ovelha. Ele fazia aquilo era uma coisa que ele fazia na vida dele todos os dias, era um propósito de vida. Mas ele foi chamado para ser rei de Israel. Por quê? Porque era o propósito de Deus. Deus queria que tivesse um rei que seguisse os princípios dele, que não fosse corrupto, que não se dobrasse para ídolos, que não corrompesse a nação de Israel. Então Deus decidiu chamar Davi, porque Deus olhou o coração de Davi. Então essas pessoas foram chamadas para fazer o propósito de Deus. Então o chamado ele é mais o propósito de Deus do que o nosso propósito. A gente é convidado e chamado, na verdade,
capacidade a participar do propósito de Deus. Aquilo que Deus quer, aquilo que está no coração de Deus, não no nosso. Porque às vezes a gente nem quer participar daquilo que está no coração de Deus, né? Às vezes a gente fala, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer isso. Não, esse povo aí, Deus livre eu me meter com esse povo, eu não quero de jeito nenhum. Mas Deus está falando, olha, eu tô chamando você, então você vai, sabe? Às vezes Deus vai derramar talentos, sim, sobre você, mas às vezes Deus não está derramando talentos, mas Ele vai derramar a capacidade em você, Ele vai te capacitar. Não é que você seja capaz, nem com talentos a gente é capaz, mas Deus nos capacita, Ele nos dá a capacidade de cumprir o chamado. E nós também somos chamados a pregar o Evangelho, a fazer o ID que Jesus nos ensinou, né? A toda criatura. O meu chamado, eu tenho um chamado que é a questão da ministração, do louvor. Isso aqui que eu tô fazendo no YouTube também foi uma coisa que Deus me chamou. Agora, se eu queria ser ministra, se eu queria gravar pro YouTube, não queria. Porque eu sempre tive muita vergonha, eu sempre tive muito medo do pensamento das pessoas, de começar a me julgar, de querer até mesmo me zombar. Olha, tá se achando a pastora, olha, tá se achando isso, né? Então, eu tinha um pouco de medo do julgamento das pessoas. Mas foi algo que Deus me chamou para fazer. Então eu prefiro andar em obediência, mesmo que falem, mesmo que as pessoas julguem. Eu estou andando em obediência, eu sei o que Deus me chamou para fazer. E não é uma coisa que às vezes eu queria, às vezes dá certo, deve ser algo que você realmente quer, mas às vezes não é. Mas a gente precisa andar em obediência. Tem até aquela parábola que Jesus conta, né? Que o pai chegou e falou para os 2 filhos, vai lá, corte a lenha, né? Quando eu chegar, eu preciso dessa lenha. E um filho falou, tá bom, eu já tô indo. E o outro filho falou, não, eu não vou. Só que, quando o pai virou as costas e foi embora, o filho que falou que ia, não foi, ficou de braço cruzado. E o filho que falou que não ia ir, foi ele que foi lá e cortou a lenha. Aí Jesus pergunta, qual filho que fez o certo? Qual filho que agradou ao pai? O filho que cortou a lenha. Naquele primeiro momento ele não quis. Mas o coração dele, o chamado, queimou. Mesmo ele não querendo, ele foi lá e fez a vontade do Pai. Ele fez o propósito que o Pai tinha, né? Então ele fez a vontade de Deus. E muitas vezes conosco é da mesma forma. Às vezes, no primeiro momento, a gente não quer. Às vezes a gente não entende também o chamado. Então aí que entra a oração. Deus, qual é o chamado que o Senhor tem para mim? E também entender que às vezes a gente não precisa ter um chamado muito específico, às vezes o chamado é ser a dona de casa, é ser o marido que ama. Às vezes a tua esposa passou por momentos difíceis na vida dela e Deus te chamou para cuidar dessa alma, para cuidar dessa pessoa, para gerar um lar saudável, para a tua geração ser uma geração de descendentes saudáveis, descendentes que amem a Deus, sabe? Então às vezes a gente quer ter um chamado muito grande, coisas, e às vezes Deus está falando, olha, teu chamado é esse. Aí entra a oração, para nós sabermos o que nós precisamos fazer segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, é orando, é lendo a palavra, tendo tempo com Deus. Aí sim Ele vai nos contar o que Ele quer que nós façamos. Que Deus abençoe o seu dia, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Deus abençoe a sua vida.